Mais um vídeo da semana de paletas, penúltimo dia do Dondoca Todo Dia. Minha cachorra tava no meio do tripé, ela gosta de deitar no meio do tripé. E aí, aproveitando já esse gancho, um vídeo do Dondoca Todo Dia não tem edição. Então, por isso que coisas como essa que aconteceu agora, vocês estão vendo, porque eu não vou cortar um vídeo do Dondoca Todo Dia. Eu só consigo fazer vídeos todo dia se eu não editar os vídeos. Então, pode parecer desorganizado, pode parecer que, sei lá, eu demoro muito pra falar, ou que eu faço muitas pausas, ou que fica um período muito longo. Sei lá, gente, parece... não fica tão contínuo, tão rápido, digamos assim, como um vídeo editado em que eu corto essas partes, né? Se fosse um vídeo com edição, eu teria até começado a gravar de novo, sem aquela tremedeira que deu na câmera, porque minha cachorra esbarrou no tripé. Enfim, essa semana de paletas são paletas que eu queria muito comprar, comprei e elas ficaram esquecidas porque eu tive que procurar outro produto. Elas ficaram esquecidas porque eu não consegui usar elas no tempo que eu queria, porque eu tinha que resenhar outros produtos, aí outros vídeos acabavam, eu acabava passando outros vídeos na frente, colocando outros produtos na frente pra usar, porque eu tinha que testar, resenhar e coisas assim. Então, as que eu queria realmente usar, eu acabei não usando. Então eu fiz essa semana de paletas pra finalmente desengavetar elas e usar, né? Às vezes me dava uma ansiedade, ficava assim, nossa, se eu morrer hoje, o que vai acontecer com aquelas 7 paletas lá que eu nunca usei e eu queria tanto usar? Sabe umas coisas assim, meio maluca? E aí, a paleta de hoje, como vocês estão vendo, é a Naked Cyber. E é ela que eu vou usar hoje. Gente, eu tava num mau humor antes de começar esse vídeo, um mau humor. Ai, nossa. Eu só dei uma melhorada porque eu desestressei enquanto eu fazia a pele. O que é uma coisa muito engraçada também, né? Porque eu odeio fazer pele. Nossa, a coisa mais chata na maquiagem pra mim é fazer pele. Eu detesto, eu gosto de fazer olho. Não é à toa que eu adoro paleta de sombra, né? Tô procurando corretivo aqui pra passar na pálpebra. E eu tava até com medo, né? Eu já tava até planejando o que eu ia falar. Quando eu comecei a fazer preparação de pele, eu já tava preparando o que eu ia falar. Gente, tô estressada por causa disso, disso e disso. Tô mais ranzinza do que nunca. Tava com a cara fechada, mais fechada do que minha cara já é naturalmente, sabe? Mas aí já deu uma melhoradinha no humor, né? Maquiagem, quando você gosta de uma coisa, ela melhora o seu humor. Mesmo que é pra fazer, mesmo sendo pra fazer a pele. Que é uma coisa que eu não gosto muito. Não é que eu não gosto, assim, tipo... eu não gosto. É muito... acho boring, porque é sempre a mesma coisa, né? Base, corretivo, sempre no mesmo lugar. Blush sempre no mesmo lugar, sabe? E o olho varia mais, né? Tem uma infinita possibilidade. Tem mais coisas que você pode fazer. Claro que na pele você pode variar também. Ah, hoje eu quero fazer bronzer, hoje eu quero fazer contorno. Hoje eu quero fazer contorno e bronzer. Hoje eu quero aplicar o bronzer no lugar do contorno. Hoje eu quero aplicar o blush na testa. Hoje eu quero aplicar o blush no nariz. Dá pra fazer umas variações, mas eu acho que o olho... não sei, gente. Eu sempre fui mais, assim, a pessoa de fazer o olho, né? Tanto que antes de eu ser blogueira, eu não fazia pele, eu fazia só o olho. E a vida que seguia. Eu comecei a fazer pele por causa das blogueirices, né? Porque às vezes eu tirava foto da maquiagem, do olho, sei lá, de rosto todo, ficava esquisito, faltava alguma coisa, assim, em termos de foto. Não que a maquiagem ficasse esquisita, mas é que, sei lá, a maquiagem às vezes não... Pelo menos com o celular que eu tinha na época, também tem isso. A maquiagem não traduzia do jeito que eu tava vendo pessoalmente pra foto. No máximo, assim, eu usava um corretivo, né? Mas, depois disso, eu comecei a fazer pele. Aí, quando eu comecei a fazer resenha, eu falei, vou fazer resenha de base. Aí, tive a ideia da Servindo C20. Comecei a usar mais base, pra eu entender o que eu gostava, o que eu não gostava. E aí, foi assim que eu comecei a fazer pele mesmo, né? Em mim, que eu não gostava de fazer em mim. Enfim, vamos falar da paleta, que é a Naked Cyber, gente, nossa. Eu sei que as Nakeds já não são, né, mais tão queridas assim, elas já foram hypadaças anos atrás, sei lá, 10 anos atrás. E aí, eu acho que a partir da Naked Cherry, acho que até a Naked Heat, ela ainda
ela ainda era um sonho de consumo pra muita gente. Aí depois começou, não sei, acho que as pessoas começaram a achar que a Urban Decay meio que parou no tempo e tal, e que não davam inovada, e aí meio que começou a parar o hype. Na minha visão, né? Não sei se foi isso realmente que aconteceu, mas você vê que até a Naked Heat as pessoas gostavam muito. A partir dela, acho que até a Cherry também teve um auezinho assim anos atrás, mas a partir dela depois já não teve mais. Mas essa paleta aqui, ela é meio controversa também, porque os tons, se você olha os swatches, gente, se você olha fotos dos swatches das cores da paleta, você acha umas fotos assim, tipo no Google Imagens, que você fica, nossa, que cores lindas, eu vou comprar. Só que aí às vezes você vê um vídeo de outra pessoa usando ou outras fotos, você vê que as cores não são exatamente a mesma coisa. Aí bate aquela, será que é legal, será que não é? E eu mesmo vendo essa variação, eu gostava, sabe? Tinha umas fotos que eram mais... Eu vou deixar aqui uma foto, que foi a que... Eu acho que é a que mais, assim, valoriza a paleta. Só que eu não sei, eu acho que não é daquele jeito pelos outros vídeos, resenhas que eu assisti dessa paleta na época. Mas é aquela coisa que eu tava dizendo, assim, mesmo vendo um baixo desempenho, digamos assim, dessa paleta em outras resenhas que eu assistia, eu parecia gostar, mesmo que fosse uma coisa mais lavada, assim, sabe? Uma coisa mais naked mesmo, né? Que é uma coisa mais... Sei lá, não são cores muito vibrantes, mas eu gostava, assim, de um... Conforme eu for aplicando, eu tento explicar melhor pra vocês. Senão eu fico aqui, passa 40 minutos de vídeo e eu tô só falando. Cadê o pincel de corretivo? E aí, eu vou começar com... deixa eu pegar um pincel aqui de esfumar. Essa paleta, inclusive, eu não acho ela tão peles escuras friendly. Porque você vê que são tons bem claros, principalmente os tons de transição. Tem um tom aqui que é mais escuro, assim, pra ser tom de transição, né? Mas também não sei se funcionaria, tipo, numa pele mais retinta, por exemplo, e fria. Não sei como que seria. E também não tem outro tom aqui pra fazer essa função. Claro que daria pra usar uma cintilante no lugar? Daria, mas às vezes se a pessoa quiser uma sombra mate, né? Então talvez ela não seja friendly pra tons mais escuros por conta disso. Mas se você olhar pelo lado de que é pra ser uma coisa mais lavada e só dar um realcezinho, claro que tons assim, ó, não vão fazer nada, né? Mas em se tratando dos shimmers, só dá um realcezinho. Sabe quando você usa uma sombra que é bem do tom da sua pele, uma sombra shimmer, bem do tom da sua pele, e aí só fica assim aquele brilho, assim, uma coisa bem discreta e tal? Se for nesse sentido, eu acho que eu acho, né? Bem machismo mesmo, que talvez funcionaria. Mas se fosse pra ficar uma coisa mais vibrante, pode ser que não. E de novo, o pincel do corretivo, que falo mais que a boca. Isso que eu tava de mau humor, hein? Vou começar com esse tom aqui, ó. Esse. Não. Deus me livre ficar segurando um negócio desse tamanho pra tentar fazer uma maquiagem. E eu vou esfumar aqui. A única coisa que me incomoda nessas nakeds é o tamanho do pan. Esse tom aqui funciona pra mim. A cor aparece bem. Voltar um pouquinho aqui. E aí eu vou usar... Tem um outro tom aqui que é mais pro rosinha. Esse é mais laranjinha, esse é mais rosadinho, mas... Eu acho que eles têm a mesma escala tonal, né? Não vai dar muita diferença se eu aplicar. Tipo aqui, assim, ó. Ele não vai escurecer, ele vai ficar igual. Ainda mais que eu tava usando o pincel com a sombra anterior.
Ó, fez uma sobreposiçãozinha até. Ficou um pouquinho mais rosado. E o rolê dessa paleta que eu quis tanto era sombras shimmers, né? Porque, que nem aquela foto que eu mostrei pra vocês, que eu pretendo colocar na edição, a essa altura do campeonato já coloquei, vocês já viram. As cores são muito bonitas. Ai, peguei a mesma cor de novo, saco. Os shimmers. Não é aquele shimmer tipo super brilhante, que eu vivo falando aqui que eu gosto. Mas eu já comprei sabendo que era assim, entendeu? E eu gostei porque era assim, sabe? Pra aqueles dias que você quer usar uma coisa mais lavada, como eu tava falando, mais do realce. Por mais que eu também acho que não são aqueles shimmers sem graça. Eu vejo graça nesses aqui. Porque tem uns shimmers que eles são até fosco, de tão assim, sem gracinha que é. Por isso que eu não gosto tanto. Mas esses aqui eu já comprei sabendo que seriam assim. Se eu tivesse visto só aquela foto que eu falei pra vocês, e quando chegasse pra mim, e eu passasse a mão neles, e eu visse que não era daquele jeito, aí eu ia ficar decepcionada. Mas como eu fui atrás de outras resenhas, né? Aí pra mim não teve tanto problema. Ai, tô com vontade de usar essa cor. E aí, tá aí uma coisa também, né? Às vezes tem gente que às vezes se decepciona com o produto porque ou ela assistiu uma resenha e não se atentou que aquela resenha não responde às dúvidas que ela tem com aquele produto, e aí sai colocando a culpa na blogueira. Ah, porque eu comprei o produto e o produto não era bom. Sendo que a própria pessoa, às vezes, está procurando por uma coisa específica, a blogueira nem mencionou aquela coisa específica, aquela dúvida específica que a pessoa tinha, e ela comprou e não era o que queria, sabe? Então, assim, tem que prestar atenção no que a blogueira diz, no que a blogueira não diz. Porque se não disser, você vai atrás de outra resenha que diga. E aí você começa a entender se aquele produto é o que você espera mesmo. Se vai ser uma boa compra e coisas assim, né? E aí foi o que eu fiz com essa paleta. Eu fui atrás de outras resenhas pra entender se era realmente aquilo. E aí quando eu vi que era diferente, aí eu fui assistindo mais, eu fui falando, ah, não, mas mesmo assim eu gostei do que eu tô vendo. Então é uma paleta que eu vou comprar. Aí depois que usa, claro que você pode ter outra percepção ainda, óbvio. Que mesmo depois de ver muita resenha, às vezes você usa e não é, sei lá, não atende a expectativa, né? Mas tem essas questões. Quando você já compra sabendo que o produto é isso. Teve rolou uma coisa similar, com isso que eu tô querendo dizer, com essa paleta aqui, ó, quando eu resenhei. Essa paleta aqui, ó. Deixa eu até pegar a original também. Só que na época, eu não falei isso na resenha porque, sei lá, não sei se eu esqueci, não sei se estava óbvio. Porque às vezes tem umas coisas que são óbvias e a gente esquece de dizer. Quando eu resenhei essa paleta aqui da Ruby Rose, que ela era um lançamento e tal, aí eu trouxe o vídeo e meio que comparei as duas e tal. Nenhuma das duas são boas. Não sei se ficou claro naquele vídeo, eu lembro que eu recebi muito hate naquele vídeo. Fui meio arrogantezinha naquele vídeo também, né? Hoje, olhando pra trás, assim, eu poderia ter falado de outro jeito. Enfim, a questão aqui não é essa. O que eu quero dizer é que, assim, todo mundo, quando essa paleta aqui lançou, esperava que as cores fossem ser, tipo, os mates fossem ser super pigmentados e as shimmers também fossem ser super pigmentadas, mas não são. Quando você passa, tipo, o dedo, elas entregam um brilhinho de realce, sabe? Ou então pra você aplicar por cima de outra e adicionar um brilho extra, mas é esse o efeito dela. Então se você compra achando que ai, nossa, muito pigmentada, porque as sombras da Ruby Rose são aqueles shimmers super pigmentados e não sei o que,
Aí, quando testa, se depara com isso e não gosta. Só que aí, se você já compra, se você vê a resenha, vê que é exatamente assim, e é isso que você procura, não um negócio super pigmentado, que é um shimmer assim, e você gostou, aí dá pra comprar o produto sabendo que é exatamente isso que você vai receber, porque é exatamente isso que você procura, né? E aí tinha um monte de gente também que acho que se decepcionou com essa paleta na época, porque... esqueci o que eu ia falar. Porque não sabem, possivelmente, que aquela paleta ali veio dessa aqui da Huda. E que essa da Huda é exatamente a mesma coisa. Tem uns brilhinhos aqui que também não entregam aquela pigmentação absurda. Eles são mais tipo um topper. Ou então, de novo, essas shimmers que você aplica, fica muito próximo do tom de pele e tal. E quando... Eu acho que a Ruby Rose tentou simular o efeito dessa, né? Pra ser um dupe mais parecido. E aí as pessoas não sabendo que essa veio dessa, e que tem todo esse negócio de tentar simular o efeito dessa, pra ter ficado assim, aí não entenderam, falaram, mas qualidade caiu e não sei o que, e não, na verdade era exatamente pra ela ser assim. Aí vai da pessoa que tá, sei lá, possivelmente vendo o produto lá na loja, ou assistindo uma resenha, de entender se é aquilo que ela quer, né? Porque se for... Como eu tava falando, se for o efeito que ela procura, não tem problema nenhum, ela vai gostar do produto. Tudo isso pra dizer que eu já sabia, eu já tinha ciência que ia ser uma coisa mais lavadinha assim, tá vendo? E aí eu vou pegar, pra não ficar muito sem gracinha, deixa eu pegar um outro pincel aqui. Eu gosto que essa paleta tem contraste de tons quentes e frios, né? Que nem eu coloquei um coral e taquei uma sombra prateada. Vou pegar essa sombra, que é a única mais escura da paleta. Quem tem o subtom frio talvez não goste tanto dessa paleta, porque a maior parte dos tons vão pro quente, né? E aí, se fosse tentar fazer os tons funcionar, ia ter que precisar de uma outra paleta auxiliar com tons frios, mates. Porque shimmers tem tons frios, mas os mates são todos quentes. E assim, também não é regra, né? Não é porque a pessoa tem subtom frio que ela é obrigada a usar somente sombra fria. Dependendo, às vezes o contraste fica legal. Mas aí tem uma série de fatores também, né? Deixa eu aplicar aqui com o dedo essa sombra, só pra ver se fica mais intensa. Eu gostei. Aí aqui embaixo eu vou aproveitar esse mesmo pincel. Talvez seja muito grande pra isso. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. E continuando lá o assunto, eu acho que foi também por isso que as pessoas se decepcionaram muito com essa Naked Cyber na época que ela foi lançada. Que o que teve de resenha negativa não tá escrito. Aí agora eu venho com o laranja mais escuro. E também é engraçado, né? Porque eu vi as resenhas negativas e tal, e eu gostei da sombra justamente por elas serem assim. Engraçado, né? Como as coisas são. Mais um pouquinho da laranja clara. Sabe o que eu posso fazer aqui também? Cadê um outro pincel pequeno?
Porque tem uma sombra besouro aqui, né? Sabe aquelas sombras que são meio que marrons, mas tem um fundo ou azulado, ou marrom, ou esverdeado, ó. Meio arroxeado, meio azulado. Aí eu vou pegar essa cor, que é essa aqui, com um pincel. Eu vou aplicar aqui por cima desse laranja. E vou aplicar... Ah, não, vou aplicar outra cor, vou aplicar essa aqui, ó. Que é mais próxima desse. Que, inclusive, eu sempre penso em usar as cores dessa paleta assim, ó. Tipo, aplica essa daqui na pálpebra inteira e aplica essa em cima. Aplica, sei lá, essa daqui na pálpebra inteira e aplica essa em cima. Aplica essa daqui na pálpebra inteira e essa daqui em cima. Essa daqui na pálpebra inteira e essa em cima. Essa na pálpebra inteira e essa em cima, sabe? Principalmente pálpebra luz. Acho tão bonito. Qual que foi a cor que eu... Ah, eu mostrei a cor que eu falei que eu ia pegar? Que eu tava usando essa, aí eu mudei de ideia pra essa, que eu acho que essa daqui ficaria interessante em cima dessa, que foi o que eu apliquei aqui embaixo do olho. Nossa, parece que dá uma desbotadinha, mas não tenho certeza. E eu vou aplicar aqui. Que inclusive é uma outra coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo, né? A maior parte da semana... algumas das paletas dessa semana... A maior parte delas são paletas que provavelmente não são vendidas mais. Então não vão ficar assim como, nossa, uma resenha com aqueles 5 critérios que eu avalio em toda paleta de sombras quando é resenha mesmo. Só que aqui eu tô usando como, tipo, eu comprei um produto e eu estou usando e gravando vídeo. Não necessariamente vai ficar como uma resenha. E aí é aquela coisa, apliquei 1000 sombras diferentes e fica quase tudo muito igual. Mas de novo, eu já sabia que ia ser assim. E eu gostei, viu? Das shimmers. Porque é o que eu tava mais interessada. Aí agora, eu meio que vou fazer aquilo que eu tava explicando, né? Tipo, eu vou pegar essa cor aqui. O tamanho do pó é pequeno. Pincel de corretivo. Vou aplicar na pálpebra inteira. Bateria acabando. Pra variar, né? Aí, pálpebra inteira aqui aplicar. Nossa, ela dá uma desbotadinha mesmo. Mas ok. Aí eu vou aplicar uma shimmer por cima. Só que eu acho que é muito possível que essas shimmers, como elas não são aquelas shimmers super amanteigadas e brilhantes, não sei o quê, não vai ter aderência por cima da mate. Talvez, né? Vou pegar essa cor aqui, ó. Vamos ver com o pincel. Vou pegar com o dedo. Ó, tá vendo? Aquilo que eu tava falando. Pega uma cor de base e aí aplica tipo aqui no meio, fazendo assim uma pálpebra luz. Gente, eu acho tão bonito isso. É porque meio que simula... Sabe quando a pálpebra tá suada? Vocês vão achar estranho, mas eu acho lindo. Acho lindo, porque você vira o rosto assim, aí fica assim um tracinho brilhante, assim... não é suada, meio que oleosa, sei lá. Quando ela tá... Aí fica aquele... Tipo um brilho, bem aqui assim. Aí você vai virando o rosto e fica... Sabe, meio que... Tem um ponto só que vai ficar com um brilho. Eu acho tão bonito. E aí meio que a pálpebra luz é isso. Fica só aqui, tipo, um pontinho assim de luz, um rastrinho de luz, que conforme você vai mexendo o rosto,
vai dando o mesmo efeito. Eu acho que se eu aplicar essa cor aqui, ó, essa aqui já é mais amanteigada, tem uma textura diferente aqui, ó. Ai, gente, me achem estranha, mas é isso, eu acho bonito. Me julguem. E aí eu vou aplicar isso aqui. Reforçar aqui a mate. Pincel grande. É que essa aqui não realçou tanto, né? Porque não adere. Vou usar essa prata pra ver, vamos ver. Ela não adere tanto em cima da sombra mate. Acho que se fosse pra fazer, tipo, uma pálpebra luz, teria que deixar o espacinho ali do corretivo sem nada. E aí aplicar shimmer em cima pra ela aderir melhor. Inclusive eu vou deixar na edição uma foto do que eu tava tentando explicar pra vocês desse efeito assim de pálpebra suada. Não vou deixar na edição não, vou mostrar logo agora. Tipo isso aqui, ó, tá vendo? Tipo, tem a maquiagem e tal, e tem um ponto de brilho aqui em cima. Se não tivesse a maquiagem nenhuma e a pálpebra da pessoa tivesse meio que oleosinha, quando bate a luz, brilha. Eu acho bonito. Aqui um outro exemplo, ó. Esse é o que eu tava tentando explicar. Tá vendo? Que fica um rastrinho assim no meio. Que se a pessoa também tivesse sem maquiagem, só com a pálpebra meio oleosinha ali, conforme ela vai virando o rosto, esse ponto de luz assim vai mudando junto. Eu acho lindo. E é isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tentar escurecer um pouquinho. Acho que eu vou usar uma shimmer, em vez de usar essa sombra mate, eu vou usar essa aqui, ó. Não, mas aí vai quebrar meu efeito de pálpebra suada. Vamos com essa aqui mesmo. Pouca quantidade pra não escurecer tanto. Vou pegar de novo a sombra, essa. E dar uma reforçada aqui. E é isso. Nossa, caguei tudo aqui, ó. Putz. Prejudiquei um pouco a sobrancelha também no meio do caminho, mas beleza. Parte de baixo, laranja mate escuro. Direto. Agora, deixa eu ver se eu tenho ali na minha coleção de lápis de olho algum lápis de olho que seja interessante pra combinar. Se eu tivesse um marrom
Ah, eu acho que eu tenho um da Candice Berenice. Aqui, ó. Eu acho que esse funcionaria. Que ele é bem cor de cobre. E também tem um laranjinha assim da Colourpop, mas eu acho que o laranja da Colourpop não vai ficar legal não. E eu vou aplicar aqui. Ó, exatamente da cor do laranja mate. Só que como esse lápis ele é metálico, vai ficar com brilhinho. E nesse aqui o mesmo, né? Tá cheio de micro brilhinhos na minha pálpebra, na minha pele, principalmente desse lado aqui, porque como eu tava aplicando por cima da sombra mate, que eu tava falando, né, não adere muito bem, cai, que não tem aderência aqui, cai tudo pro rosto. Desse lado não caiu tanto, porque a shimmer eu apliquei direto no corretivo, que tava mais grudentinho, né, tinha mais aderência. Mas beleza, para as outras vezes que eu possivelmente for usar, eu presto atenção nesse detalhe. E tento fazer alguma coisa pra deixar um grudinho ali na pálpebra pra sombra não ficar caindo. E aí agora vamos finalizar com máscara de cílios. Máscara de cílios aplicada. E temos vídeo praticamente pronto. Eu amei a paleta, porque em se tratando de mates, calma, né? Em se tratando de mates, eu vou procurar outros mates, assim, né? Que eu já tenho, assim, em outras paletas, que eu costumo gostar mais. Mas os shimmers, eles estão dentro da minha expectativa, é o que eu esperava mesmo. Só vou ter que ajustar uma coisa ou outra, que nem a questão lá de não ter muita aderência por cima já de uma sombra mate. E aí eu ter que aplicar, ou reaplicar um corretivo por cima, ou colocar uma colinha, alguma coisa nesse sentido, assim, pra eles não ficarem caindo no olho. Eu poderia fazer o olho primeiro, óbvio, mas eu não costumo fazer o olho primeiro, eu sempre faço a pele primeiro. E também não ia adiantar muito fazer o olho primeiro, porque conforme, sei lá, eu estivesse usando a maquiagem por algumas horas, os brilhos iriam cair no rosto durante essas horas. Então, eu acho que seria mais eficiente eu colocar alguma coisa mesmo por baixo pra sombra shimmer aderir mais. Mas assim, estão dentro da minha expectativa. É bem o que eu queria mesmo quando eu tava comprando, quando eu me decidi comprar ela. Mesmo que as resenhas tenham sido negativas. Não estou considerando muitas mates, porque como eu falei, eu vou procurar outras mates que eu gosto mais. Mas no geral eu gostei muito. Acho que foi uma das paletas que eu mais gostei de usar essa semana. Essa, acabou a bateria bem no meio que eu tava falando, mas eu tava dizendo que das paletas dessas semanas que eu mais gostei de usar foi essa e a da KKW também. A Unreal também, mas eu acho que mais essa e a KKW. Inclusive eu posso juntar, tipo assim, quero usar essa paleta. Eu posso pegar da KKW, que tem aqueles mates maravilhosos, e usar esses shimmers. Tudo certo. Até porque os mates lá da KKW são nessa vibezinha aqui mais quente também, né? Nossa, eu acho que daria super certo. Enfim, vou finalizar por aqui. Será que essa paleta é vendida ainda? E eu tô só aqui falando, não vou resenhar a paleta que não é vendida, e essa daqui hoje eu não resenhei, e a paleta ainda é vendida? Aqui pro Brasil eu acho que ela nunca veio, né? Mas na gringa ela continuava sendo vendida. Eu acho que só, ó, pelo que tá aparecendo aqui, tem Mercado Livre, loja não sei o que é tipo loja de pronta entrega. Mas no site da Urban Decay mesmo, ó, Shopee, vamos ver, Sephora Portugal. Ó, na Sephora Portugal ainda tem. Gente, desculpa não ter feito uma paleta 5 critérios, porque ela ainda é vendida, sei lá, na Europa. Mas
se vocês quiserem, eu posso trazer de novo e fazer uma paleta 5 critérios com ela, tá certo? Então é isso, vou finalizar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!